abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23. Provérbios, um livro escrito, a maior parte dele por Salomão, chamado Livro da Sabedoria. Aqui existe a diferença entre o sábio e o tolo. Provérbios 4, versículos 23, 24 e 25. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Amém, amados? E eu queria, essa palavra que Deus me deu, quando fala guarda o seu coração, o que é que o Senhor está querendo dizer para nós? Guarda o seu coração. O que é que o coração quer dizer? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. O Senhor, nessa noite, peça para a gente guardar no sentido de proteger. Amados, nós estamos sendo bombardeados por notícias difíceis, por esse problema de coronavírus, o fato de estarmos isolados, o fato de estarmos sem poder sair de casa, usando máscara, que às vezes faz até a gente ter falta de ar. E o Senhor pede para a gente guardar os nossos corações, guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos, guardar as nossas emoções. É proteger. Proteja tudo isso, dessas enxurradas de informações negativas que nós estamos sendo bombardeados. Guarda, protege. Ah, Emerson, então, para que eu vou ter que desviar esses meus pensamentos? Uma boa sugestão é na palavra de Deus. Na palavra de Deus é que você deve desviar os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos. Sabe por quê, amados? Porque todas essas coisas vai produzir e provocar em nós atitudes. Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções forem dirigidas de forma correta, guardadas, protegidas, vai fazer com que a gente produza atitudes corretas. E essas atitudes corretas, nós vamos colher resultados positivos, mesmo numa situação de pandemia que a gente se encontra. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, Deus manda a gente proteger o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que é isso que o coração significa. E isso vai produzir que a gente tenha atitudes corretas. Mas com a atitude correta que eu posso ter nesse processo todo é estudar. Qual a atitude correta que eu posso ter? É buscar conhecimento, é me relacionar melhor com os meus pais, com os meus irmãos, é entender que a roupa de marca, coisas não nos trazem felicidade de verdade, que isso você pode ter hoje, amanhã pode não ter, e isso não pode ser o seu padrão de felicidade. O seu padrão tem que ser outro. A sua alegria tem que estar baseada no Senhor e na obediência na palavra.
quantas máscaras caíram por conta dessa pandemia. Quantos pensamentos, sentimentos e emoções erradas e equivocadas esse vírus colocou para ser exposto em nós. E aí tem uma oportunidade, amados, de transformarmos tudo isso. Transformarmos a maneira que a gente pensa. E a forma que a gente pensa ser baseada na palavra de Deus. Isso vai fazer com que a gente tenha atitudes diferentes, que vai gerar resultados diferentes. Um exemplo simples dentro da sua casa. Você, por conta do seu trabalho, que não tinha tempo para conviver com seus filhos, com a sua esposa, com seus irmãos. Agora com esse coronavírus dentro de casa, você passa a ter mais tempo e usar esse tempo para cultivar relacionamentos corretos. Abraçar seu pai, abraçar sua mãe, dizer que ama, dizer que está junto mesmo nas dificuldades, ser obediente. Ei, amados, como tantas coisas podem ser aproveitadas mesmo nessas situações difíceis. O segundo versículo fala para a gente tomar conta da nossa língua, da nossa boca, livrar de nós a falsidade, que nossa boca saia apenas a verdade. Outra passagem bíblica diz que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Nosso coração tem que estar cheio do Senhor. Que as nossas palavras têm que estar temperadas com sal, têm que ser agradáveis a quem escutar. Eu vou omitir a verdade, Emerson? Não. É falar a verdade, mas em amor. Mesmo na hora de chamar a atenção, exortar uma pessoa, dizer um caminho para ela seguir, fazer isso de forma correta, em amor, querendo o melhor para a vida dela. Deixe de criticar. Tira as críticas da sua boca. Se você for para abrir a sua boca para criticar alguém, cale-se. Use as suas palavras para fazer com que as pessoas evoluam. Apresente Jesus para ela. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua de falarmos de Jesus. Os campos estão férteis, amados. As pessoas estão desesperadas por uma palavra de esperança, por uma palavra que traga vida. E a palavra que traz vida eterna é Jesus. Pedro mesmo disse: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? E Jesus é a palavra de vida eterna, amados. Se eu estou falando para crente agora, é uma oportunidade imensa de falarmos para as pessoas sobre Jesus, a esperança que dá do nome de Jesus, a esperança que traz o nome de Jesus para tempos melhores. Ei, amados, e eu queria me deter no último versículo, onde fala que os seus olhos olhem direito. Então tem uma percepção correta. E que suas vistas se fixem. Pedem que você olhe direito as coisas. E que seu olho se fixe no que está na sua frente. Quando a palavra diz isso, ela fala: tenha foco, filho. Não desvie o seu olhar para coisas que não vão te engrandecer. Foque as suas atenções em coisas proveitosas para você. Se eu estou falando para a jovem que está me ouvindo, o que o Free Fire está trazendo para a sua vida, filho? Que questão do Free Fire vai cair no Enem ou em um concurso que você vai fazer? Me diga uma. Ah, Emerson, eu estou estimulando o meu cérebro a jogar, eu estou estimulando o meu cérebro. Que isso, você está ocupando o seu cérebro com informações extremamente não proveitosas. Em vez de você estar gastando a sua energia cerebral e
armazenar informações úteis, você está ocupando com besteira. O Senhor fala, tenha foco. E eu queria expressar 3 aspectos que nós devemos direcionar o nosso foco, principalmente nesses tempos de dificuldades. O primeiro foco que nós devemos fixar as nossas vistas e os nossos olhares: tenha foco na sua identidade. Quem você é em Deus, esteja focado nisso, amados. Quem é você em Deus? A resposta tem que ser automática. Eu sou filho de Deus. Seu foco não pode se desviar dessa verdade. Eu sou filho de Deus. Uma das artimanhas de Satanás, amados, foi tirar o foco de Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Principalmente sobre a identidade de Cristo. Aquela perguntinha simples, com aquele engodo que Satanás usou: se você for o Filho de Deus, se você for, querendo tirar de Jesus o foco da sua identidade primordial, que era ser filho de Deus. Não se desvie disso. Ah, Emerson, por que você está falando isso? Porque isso é a nossa base, filho. Porque se você tiver certeza disso, você vai ter outras certezas que nós iremos abordar. Não é essa pandemia, não é esse vírus que vai tirar a sua identidade. Ah, Emerson, mas eu estou com Covid-19, mesmo coronado, você não deixa de ser filho. Mesmo gripado, você não deixa de ser filho. Você continua sendo filho de Deus. Mesmo que um dia você pegue esse coronavírus. A tua identidade tem que estar firme. Você tem que estar focado nisso. E isso não sair da sua mente. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu pai. Eu sou filho. Identidade, amados. E a gente não pode perder. Por que isso, Emerson? Porque essa identidade, amados, é poder. É poder? É. Em João 1,12 está escrito assim: mas todos os quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. É poder, amados, ser filho de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem não crê, ainda não é filho. Quem não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não é filho. Só passa a ter o poder de ser chamado filho aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E ponto. Não tem outra verdade, amado. A verdade é essa. Essa é uma das maiores verdades que tem na Bíblia. Todos somos filhos de Deus? Não, nem todos. Para você ser filho de Deus, você tem que receber poder, que é baseado em aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você só passa a ser filho quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então não perca o seu foco de quem você é. Filho de Deus. Outra coisa, nós precisamos manter o nosso foco nas nossas capacidades. Mas aqui vai algo interessante para mim e para você. Quando estamos com foco no Senhor, em Jesus, somos capazes de realizar coisas
extraordinárias. A maior sabedoria nossa é colocarmos as nossas capacidades, não em nós, mas em Deus. À medida que fazemos isso, amados, nós somos capazes de realizar os naturais e realizar coisas extraordinárias. Quer um exemplo simples? Jesus vem caminhando sobre as águas, e aqueles 12, um bocado de pescador experiente, quando viu a imagem de Jesus caminhando sobre as águas, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus começou a gritar: ei, meu irmão, peraí, se aquietem, sou eu. E aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus 14, 28. Jesus diz: coragem, meu povo, tenha medo não, sou eu. Aí no 28 Pedro diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Então, quando colocamos o nosso foco em Jesus, e a nossa capacidade, não em nós, mas nele, fazemos coisas extraordinárias. Amados, Pedro era homem como eu e como você. E Jesus disse: venha, caminhe como eu estou caminhando. E Pedro não pensou duas vezes, botou a mão no lado do barco e vá lá na frente. E caminhou sobre as águas, amados. Pedro caminhou. Quando ele estava com o foco dele em Jesus, ele continuou caminhando. Quando ele desviou o foco dele de Jesus para as coisas ao seu redor, veio algo no seu coração que impede a maioria das pessoas de realizar coisas extraordinárias como ele já estava realizando. Coisa chamada medo. O medo é o que nos paralisa, é o que nos amarra, é o que faz com que as nossas capacidades não sejam realizadas com o seu pleno potencial. E Pedro, enquanto não tinha medo, estava confiando no foco dele em Jesus, caminhou sobre as águas, que hoje fisicamente, naturalmente é algo impossível. Mas ele caminhou. A Bíblia não mente, diz que ele caminhou. E quando ele mudou o foco de Jesus para o medo, de Jesus para as ondas, de Jesus para o vento forte, ele afundou. O extraordinário, ele já não mais conseguiu realizar. E gritou: Jesus, salva-me, porque se não fosse Jesus ali perto dele, ele tinha morrido afogado. Então essa, amados, você pode citar exemplos e exemplos e exemplos e exemplos bíblicos. Sansão, bem magrinho, fraco, mas quando o Espírito era sobre ele, era o homem mais forte que tinha. Davi, menino, enfrentou o gigante, porque o foco dele não era o gigante, não era o problema, era o Senhor que ele servia. Quando tirarmos o medo do nosso coração,
nós conseguiremos fazer coisas extraordinárias. Quando você deixar de ter medo, de arriscar, de enfrentar seus problemas, de enfrentar seus desafios, você vai ser capaz de fazer coisas que o Senhor já te deu. Você vai ser capaz de empreender na crise, você vai ser capaz de procurar um emprego melhor, você vai ser capaz de ganhar dinheiro, você vai ser capaz de investir nas coisas certas, você vai ser capaz, porque o medo será retirado de você. Quando, Emerson? Quando o seu foco for direcionado para o Senhor. Quando o seu foco for direcionado para Deus. Ah, mas você está falando coisas demais. Pois então não vou usar as minhas palavras, eu vou usar as palavras do Senhor para a sua vida então. Olha o que está escrito em João 14, versículo 12. Vou dar um tempinho para você pegar enquanto eu tomo um golinho d'água. Se você não crê nas minhas palavras, crê nas palavras do Senhor sobre a sua capacidade. João 14, 12. Em verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que é que Jesus estava falando para mim e para você? Que coisas maiores e mais extraordinárias serão feitas através de mim e através de você. Quando o foco não for mais as nossas capacidades. Quando não tivermos mais medo. Quando tivermos a perspectiva correta de Deus. Oh, amados, a Bíblia é clara para mim e para você. O único que sabe os nossos limites é Deus. O único que sabe o limite das nossas capacidades é Deus. Não permita que o medo roube as suas energias. A maior tragédia de um ser humano é ele acreditar que não é capaz de realizar as coisas. Uma das maiores tragédias que nós podemos ter é quando nós acreditamos que nós não somos capazes. Porque é isso que o inimigo quer plantar em nosso coração. Que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não somos bons suficientes, que ninguém precisa e pode confiar em nós, porque nós iremos falhar. Ah, Emerson, mas e se eu falhar? Tome isso como aprendizado. Não existe amadurecimento sem fogo, sem prova. E às vezes erramos, amados. E o erro faz parte do processo. Quer um exemplo simples? Eu duvido que o filho pródigo invente de sair da casa do pai depois que ele voltou, pastor Edson. Por quê? Porque ele provou as coisas mais amargas que podia ter longe da casa do pai. Para você que errou em se afastar da casa do Senhor, volta, filho. Esse erro seu não é eterno, volta. E você vai poder estar dentro da casa do pai dizendo para outras pessoas: não faça o que eu fiz, porque isso não é para você. O seu testemunho vai salvar muitas vidas. Quantos ex-drogados tem na igreja falando e pastor falando da palavra? Quantos ex-presidiários? O testemunho dessas pessoas faz com que muitos não caiam nisso, amados. O erro de um pode salvar outro. O erro de um pode ajudar outro. Mantenha o foco. E saiba que você é capaz de tudo que Deus dizer que você é capaz.
todas as ferramentas Deus já colocou em nós. São os nossos dons, são as nossas habilidades. Teve um irmão que me perguntou, mas qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu disse, rapaz, eu não sei te informar o propósito que Deus tem para a sua vida, mas tem pistas. Ele disse, quais? Quais foram as habilidades e os dons que Deus te deu? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro. Eu disse, pronto. O seu propósito gira em torno dessas tuas capacidades. Use tudo isso para a obra do Senhor. Seu propósito não vai estar longe disso. Amém, amados? E tem outro foco. Tem outro ponto para a gente tratar. Mantenha o seu foco no que nós merecemos. Lembra do nosso primeiro foco? Que é a nossa identidade? Que nós somos filhos de Deus? Lembra, né? Se nós somos filhos de Deus, nós merecemos todas as promessas feitas para os filhos de Deus. Então mantenha o foco, amados, nas promessas que Deus te entregou, nas promessas que Deus te deu. Emerson, mas o Senhor disse que eu ia ser próspero. Confia na promessa. Emerson, Deus disse que eu vou pregar para as nações. Confie na promessa. Mantenha o seu foco nas promessas que Deus fez para você. Amados, e a Bíblia está recheada de promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta. Então, se ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o Senhor me levou para uma passagem bíblica. Ele diz, filho, eu tenho muitas promessas para o meu povo, para o Israel espiritual que somos nós, a igreja, o templo de Deus, que sou eu e você. Ele disse, leiam as promessas antigas, que eu não trafego no tempo, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Então o que eu falei há milhares de anos atrás, vão ser as mesmas promessas. Mantenha o foco no que nós merecemos. E o que nós merecemos é que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Tão longe, tão longe. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 2. Achou? Deuteronômios, capítulo 28, a partir do versículo 2. Olha o que está escrito. Presta atenção. Se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Bendito ou abençoado serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pães. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os seus inimigos, que se levantarem contra vocês, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que bênçãos estejam nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O Senhor que constituirá para si um povo santo, como prometeu em juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus,
e andarem nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. Só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem ao mandamento do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Mantenha o foco na palavra do Senhor e seja obediente a ela. Olha as promessas que Deus tem para nós, amados. E essas promessas foram feitas para um povo há muitos milhares de anos atrás, e todas essas promessas são válidas para nós hoje. Confia na promessa, confie no Deus, que foi o mesmo Deus que disse para um homem de mais de 100 anos de idade: eu vou te dar um filho, e de você vai proceder gerações de gerações. É esse Deus que promete e cumpre. E é nessas promessas, se fez para um homem de 100 anos, que disse que ia ter um filho, imagine para nós. Se obedecermos e sermos fiéis a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mantenha o foco nas promessas, não importando na dificuldade que você esteja passando, não importa o vento que esteja batendo, não importa a onda que estiver batendo nas suas pernas, mantenha o foco em Jesus, porque coisas extraordinárias nós iremos experimentar. Oh, amados, esse é o nosso Deus. Se Deus é teu Pai e Deus é Rei, você é príncipe e princesa do Senhor. Você tem direito à herança. Vou repetir. Se Deus é teu Pai e Deus é Rei, você é príncipe e princesa do Senhor. Você tem direito à herança. E sabe a maior herança que nós teremos? É podermos caminhar em uma cidade onde as ruas são de ouro. E podermos sentir a glória do Senhor todo o tempo, eternamente. Quer maior promessa do que essa? Não importando o que nós estejamos passando aqui. E essa promessa irá se cumprir, um dia se cumpre. E essa é a palavra de Deus para nós. Você pode estar aí, mas eu não aceitei Jesus ainda. Pois deixa eu orar por você. Enquanto isso, eu chamo o Ministério de Louvor e Adoração para cá. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida para o Senhor. Risca meu nome do livro da morte e escreva meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não preciso de mais nada e de ninguém para que tenha a salvação vinda do Pai. Deus, que a partir de hoje o meu relacionamento com o Senhor esteja religado novamente. Pai, abençoe a minha vida e abençoe a minha casa. Que a partir de hoje a tua paz, que excede todo entendimento humano, possa estar sobre mim. Que mesmo nesses momentos de maiores dificuldades que eu e minha casa possa estar enfrentando, nós possamos sentir da tua presença em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, é assim que humildemente eu te oro, te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor.